Vou lhe pegar, sim. Eu vou lhe pegar? Vou lhe pegar. Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! Você pediu, ele está de volta. Errou, não era. Ó, você pediu, ele está de volta. Quem? O seu. O nosso consultório aberto. Estamos de volta nesse canal e vamos falar, claro, da nossa parceira que sempre está conosco, esta maravilha aqui chamada Classic. ClassicBR.com é o site dessas camisetas que vocês estão vendo aí na tela de vocês agora, camisetas básicas, e agora também tem camisetas com gola diferente, com estampas legais zonas e com tecidos também diferentes para você ficar sempre na moda e, claro, com a sua aparência muito mais fitness, porque é isso que a Classic faz, é nisso que a Classic pensa quando ela produz essas camisas, certo? E lá, na Classic, você vai usar o cupom consultório10 para finalizar a sua compra e ficar com este aspecto maravilhoso que só você tem, só você, ser humano único neste planeta, tem. ClassicBR.com, cupom consultório10. Vamos para o nosso vídeo, retornando aqui com o nosso canalzinho. Vamos lá. O título é o seguinte: Desilusão Internacional. Porque não basta tomar no olho do cu aqui só no Brasil. Você tem que ir lá sofrer no resto do mundo. Desilusão internacional, dependência emocional ou falta de vergonha na cara? Vamos lá. Olá, Thiago, caso volte com o consultório aberto? Olha aí, voltamos. Vamos aqui. Tá bom. E creia que este é um e-mail válido para um vídeo, ficarei muito grato, pois aí vai a minha aflição. Aí ele manda aqui, ó: tenho 31 anos, cheguei na Irlanda aos 29. Eu tenho que botar um nome nesse ser humano, um nome fictício, que é tradição aqui nesse canal. Qual nome eu coloco? Eu boto de Chiquinho. É um bom nome, não é? Chiquinho tem 31 anos, tá? Chegou na Irlanda aos 29. Ou seja, há 2 anos. Solteiro, sem filhos, larguei carreira no Brasil para explorar o mundo, eis que me envolvo amorosamente com minha professora de inglês. Uma espanhola de 36 anos. Isso é uma história de filme, né? Isso é uma história de filme. A professora de inglês que é espanhola, que tá na Irlanda e que se apaixona por um brasileiro de 29 e ela de 36. Sem filhos e que também saiu para explorar o mundo. E que no nosso linguajar aqui, a mulher que sai para explorar o mundo, tá ligado? Vocês sabem, vocês também sabem. Desde o início percebia certas incompatibilidades, simples, como gosto musical, culinário, etc. Entretanto, algumas compatibilidades, como maneira de ver a vida, aventureiros, senso de humor. Tudo ia bem no primeiro mês, até que de alguma forma as coisas foram desandando. Discussões por ela querer sempre as coisas à maneira dela. E eu, por engajar nas discussões e tentar ganhá-las, ao invés de pacificar. Após ameaças de términos, afastamos e já não ter desejo... Após ameaças de términos, afastamos e já não tem, imagino que seja, já não tem desejo da parte dela. Do meu lado, sigo idealizando, imaginando como seria bom se tudo tivesse dado certo. Me pego pensando a todo momento no que eu poderia ter feito diferente, que talvez, se eu fosse mais um cara pé no chão, teria sido melhor. Me culpo por tudo, inclusive até pelo que aparentemente estava certo. Eu rastreio para que a culpa seja minha. Tento forçar um desgostar dela, repetindo os defeitos dela, mas não consigo. Faço vista grossa para as red flags dela, e toda vez que ando na rua é como se cada pessoa que passasse por mim, eu quisesse que fosse ela, para simplesmente poder esbarrar, já que não é uma cidade grande. Estou bloqueado nas redes sociais, mas se ligo, ela atende e conversamos. Eu concluo que o que eu tenha é dependência emocional. Estou certo?
Ou seria só falta de vergonha na cara? Eu não tenho rede de apoio, não tenho com quem conversar, perdi conselho, ouvir algo de esperança. Hoje sigo sentindo o que julgo ser saudade. Querendo que ela voltasse ou para estarmos juntos e eu ter a chance de fazer ser melhor, ou de me decepcionar e desapegar. Eu tento não pensar nela, mas só penso 24 horas por dia. Que tortura do c****. Um forte abraço e mantenha este bom trabalho. Meu querido Chiquinho, eu vou dizer pra você uma coisa. Você foi... Tem um termo que eles usam em inglês que é o alpha widow, sabe? A mulher que se relaciona com um alfa e ela fica viúva, mesmo que esse cara não tenha morrido, ele só abandonou ela. E agora ela tá viúva, no sentido de que ela não consegue ver graça no mundo mais em nenhuma pessoa. Ela tá alpha widowed. Cara, você foi alpha widowed pela alfa espanhola de 36 anos, devoradora de novinhos. Que coisa! Você é um malandro brasileiro, né, que vive aqui, né, debaixo de toda essa redoma cultural de vagabundagem e do PT, e sei lá porque que eu citei o PT. Você foi pra Irlanda pra ser utilizado por uma coroa. O mundão é um negócio gelado, né, meu camarada? Deixa eu te dizer uma coisa, cara, vamos pegar um pouquinho sério aqui o seu caso, tá? Então, você tá falando aqui, no início você percebia certas incompatibilidades. Entretanto, algumas compatibilidades, como maneira de ver a vida, aventureiros, senso de humor, tudo ia bem no primeiro mês, até que de alguma forma as coisas foram desandando. Olha só, Vem cá, vou contar um segredo aqui pra você, vem só nessa aqui. Mulheres boas não são aventureiras. Tem um motivo pelo qual ela saiu lá da cidade dela e ela foi pra Irlanda, que é um lugar de imigrantes dos mais vagabundos, inclusive. Tá? No português, claro, a gente sabe, aventureira, a mulher aventureira é uma mulher masculina. Tradicionalmente, seres que saem de suas terras para conquistar outras, para viver outras culturas, para explorar outras, para estar expostos a outras culturas, para viver uma outra vida em outro país, ou no seu caso, em até outro continente. Isso é uma tradição, isso é uma coisa típica de um homem, de um desbravador, de um conquistador, tá? Não, mas a mulher pode fazer isso também, ela pode morar em outro lugar? Claro que pode. Mas psicologicamente ela se aproximou, até arquetipicamente ela se aproximou do quê? Do viking, do conquistador. E as atitudes dela correspondem a uma atitude de um conquistador. My way or the highway. Não é assim que ela te tratou desde o início? Que é uma discussão, várias ameaças de término, né? Ela falou, então vaza. Ela provavelmente falou isso pra você, então sai fora. Que é exatamente um conquistador, um desbravador de oceanos. Nesse caso, ela desbravou você, Chiquinho, mas é exatamente isso que ela fez. Ela foi all-in o tempo inteiro, né? Ela foi masculina o tempo inteiro, ela foi o meu jeito ou nada feito o tempo inteiro. E você foi a pessoa que ficava ali. Cara, você foi a vítima de um macho alfa. Eu não tenho como dizer de outro jeito. Você foi a vítima de um homem... Qual é o termo mesmo hoje em dia? Objetificador, um homem que usa, né? Qual que é o termo para isso? Um cafa, um aproveitador. Você foi vítima de um cafa. Você viveu naquela esperança de que você ia domar aquele alfa e que esse machão ia ser seu. Só que agora o que aconteceu é que você está com uma marca. E olha, para falar em psiquismo, para falar em marcas psíquicas, eu vou dizer o seguinte: quem sai com mulher rodada, geralmente, né, a mulher mais velha já é mais rodada, você vai receber uma dose, através ali da troca energética do sexo, você vai receber uma dose, um pedacinho da carga emocional que ela carrega com você. Toda a carga emocional que essa mulher carrega, de todas as vezes que ela foi abandonada, de todas as vezes que o coração dela foi partido, que ela carrega consigo no olhar, no andar, no falar, no pensar e no agir,
aquilo é transferido de alguma forma, aquela fragilidade escondida atrás de uma personalidade criada, de uma mulher aventureira e corajosa. Toda essa fragilidade é passada para você nessa troca sexual. E você, um rapaz aparentemente, né, adulto, 31 anos, né, explorando o mundo, você se viu num lugar de fragilidade total de uma menina de 14 anos que se apaixonou pelo cara da escola e não consegue tirá-lo da cabeça. Pois é exatamente isso que acontece com caras que se relacionam com exploradoras. E o próprio fato de você se considerar um explorador, cara. Larguei carreira no Brasil para explorar o mundo. Toda essa cultura, bicho, do explorar o mundo, do mochilão na Europa, sabe? Essa coisa chinelenta do mochilão na Europa. Denota uma angústia, cara. Um negócio assim dentro da pessoa que não é a viagem que vai resolver. Esse vazio tá aí até hoje. Não é à toa que você tentou preencher com uma mulher de 36 anos, inclusive. Então, mas uma mulher de 36 anos que, né, já mudou de país, que já não tem filhos, né? Tem algum motivo para tal, né? Não casou, não teve família, não tem essas coisas, porque é uma exploradora do mundo. Meu camarada, uma pessoa que já passou por poucas e boas e que já tem o seu psicológico bem enrijecido, bem endurecido pelas margas do tempo e dos sentados. Você entendeu ou não? Então, olha só. Você não tem muito o que fazer a respeito disso, a não ser doses diárias. Diárias, qual é o equivalente de diário quando eu quero dizer horário? Doses horárias, doses minutárias de realidade, de sanidade, meu amigo, de racionalidade. Essas porradas que a gente toma servem para nos alinhar com a puta da vida. Toda porrada que a gente toma é um realinhamento, é a vida, é o universo, é Deus, é qualquer coisa te colocando de volta no eixo e falando você foi negligente. Na próxima não seja. Exatamente para isso que servem as porradas. Não fique pensando como eu poderia ter dado certo, como eu queria que tivesse dado certo, ok? Então, aproveita para observar isso em você também, essa vontadezinha que tudo tivesse dado certo, em vez de estar olhando para frente, estar olhando para trás. Por quê? Que vontade é essa de alguém te salvar, de achar uma mãe, de olhar para o passado? Que medo é esse de simplesmente encarar a vida e falar, beleza, eu levei um golpe bem dado aqui, um golpe, né, emocional, eu levei um armlock emocional de uma mulher muito mais experiente que eu. Tá? Tire as lições boas. Não teria nada que você poderia ter feito diferente. No momento que você fez aquilo, era porque era o que a sua experiência até o momento julgava que era o mais sábio a se fazer, certo? Então, era a melhor decisão que você poderia ter tomado, né? Não foi uma maldade sua, nem foi uma vontade de se ferrar. Foi só o que a sua experiência até então permitiu que você fizesse, certo? As coisas sempre devem fazer esse papel na nossa vida de aprendizado e nunca de ressentimento. O que eu poderia ter feito diferente? Aquela pessoa fez isso comigo, ela me atingiu, ela me causou isso, tá? Isso nunca é um bom jeito de olhar para as coisas. É como eu fui ingênuo nessa situação aqui. Como pode ser que eu fui, às vezes, negligente com algumas coisas que eram importantes? E como é que eu fui... eu valorizei coisas que não eram valorizáveis, assim. Você falou, então a gente tinha compatibilidades, tipo senso de humor. Então, cara, compatibilidade. O que as pessoas... Vamos lá, a gente chega no cerne desse vídeo aqui agora. O que as pessoas julgam como compatibilidade são coisas que elas veem nos filmes do Adam Sandler. Então, o que as pessoas enxergam como compatibilidade, o que elas valorizam, né? Quais tipos de compatibilidade as pessoas valorizam é o que passam nesses filmes de Adam Sandler e afins. É comédia romântica, entendeu? É o casal que tá sentado na praia e rindo e vivendo aqueles momentos marcantes numa praia, né? E aquela cena bonita que a gente vê. O que importa é rir junto, essas coisas assim. Quando, na verdade, a gente tinha que estar olhando para coisas muito mais pontuais, né? Cara, e se vocês dão certo, você com 31 anos e ela com 36? Se vocês casassem daqui 5 anos, você tá casado com uma mulher de 41, se vocês quisessem ter filhos... Ah, não, mas mulher de 41 pode ter filho hoje em dia. Será mesmo, cara?
A gente vê milionárias de 41 anos tendo filho. Uma mulher comum que teve uma vida comum de 41 anos já é bem difícil, já é uma gravidez de risco. Por que ela tem 36 anos e até hoje não tem filho, até hoje não se casou? Isso é uma questão a se colocar também. Por que ela não está lá no país dela? Por que ela é uma exploradora? Do que ela está fugindo e o que ela está buscando? Se em toda discussão ela propõe o fim e ela é muito rígida psicologicamente, o que tornou ela rígida e por que dessa rigidez? E se desse certo? E se a gente continuasse forçando esse relacionamento, aonde que a minha lida com essa rigidez psicológica poderia me deixar? Será que poderia me dar uma doença? Eu ficar numa depressão? Se lidar com pessoas psicologicamente muito rígidas durante muito tempo é um fator de risco para doenças mentais. Então eu diria, cara, que não deu errado. Eu diria que você entrou em águas turbulentas nas quais você não deveria ter entrado, mas você escolheu entrar, você não escolheu aprender por bem, mas por mal. E aprender por mal também é um modo honesto de aprender. Você foi lá, entrou, se jogou nessa água, essa água te jogou pra lá e pra cá, você bateu nas pedras, nessas águas tempestuosas, e você tá com algumas feridas na cara agora, mas o que interessa é que você saiu dessas águas. E agora você tá só com essas marcas que vão sarar com o tempo e vão cicatrizar quando você conseguir olhar para isso como aprendizado e não como uma catástrofe que aconteceu, certo? Agora, a mente ficar ali pedindo por aquela coisa que você deu por algum tempo é normal, né? Você ficou alimentando sua mente com aquilo, depois essa coisa foi tirada de você, é natural que a sua mente fique ecoando, surgindo imagens e sons e lembranças daquela pessoa ali ainda na sua mente por um tempo. Lide com isso, porque você não é mais uma criança. É assim que a vida funciona e é assim que a banda toca. Certo? É isso. Muito obrigado pelo seu e-mail e obrigado a você aí, espectador, por assistir esse vídeo, certo? Consultório Aberto está de volta com a ClassicBR.com. Aguardem por mais vídeos e um abraço para essa audiência mais linda e inteligente do YouTube inteiro. Tchau.